Você é herdeiro e está querendo vender a sua parte da herança? Saiba que antes de tomar essa decisão, você precisa considerar que há riscos nessa venda, você precisa de considerar que há passos importantes a ser seguidos e há regras importantes nesse procedimento. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa questão, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar exatamente o que a lei diz sobre essa questão e como fazer uma venda de forma segura, evitando litígios no futuro com os outros demais herdeiros. Olá, meu nome é Silas, sou especialista na área dos inventários e como você viu no título desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre quando o herdeiro quer vender a sua parte da herança. O que fazer, o que a lei nos diz. Tem como fazer essa venda? Inicialmente eu já te falo, sim, plenamente possível fazer essa venda. A lei nos autoriza a fazer essa venda. Tem o comprador, tem o vendedor, as partes se transacionam ali e efetivamente realizam aquela venda. Todos felizes. Só que até chegar nesse momento de felicidade pela venda e felicidade pela compra, há um processo a ser seguido, há um caminho a ser percorrido. É o que a gente chama de como realizar essa venda para chegar no resultado final. E é justamente isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Como realizar essa venda de maneira segura e eficaz para evitar litígios no futuro. E o primeiro passo a ser feito aqui é a comunicação aos demais herdeiros. Se são ao todo são 5, você e mais 4, você deve comunicar aos outros 4 a sua intenção de venda da sua parte. Você vai informar os demais, falar, olha, eu não tenho interesse mais ficar com esse imóvel porque eu estou com dívida ou porque eu quero viajar. Até o motivo ele é irrelevante. O que importa é só a venda, que você não quer mais continuar com aquele imóvel. Então você vai oferecer aí aos herdeiros a sua cota à parte. E o porquê que você tem que fazer isso? É justamente pelo direito de preferência. A legislação nos diz que para você fazer essa venda da sua cota à parte, é importante, é necessário e fundamental que você comunique isso aos demais herdeiros, a sua intenção de vender. Porque caso haja intenção deles em adquirir a sua cota à parte, eles vão fazer isso e vai fazer aquela venda entre vocês. Mas se caso não quiserem, se manifestarem, olha, eu realmente também não tenho interesse na sua parte, ok, pode vender para outro. Se eles não quiserem, você faz a venda para um terceiro e ele vai comprar a sua cota à parte e vai somar junto com aqueles outros herdeiros. Mas, repito, é necessário que você informe isso aos outros herdeiros. Antes de abrir para terceiros, você tem que falar aos herdeiros. Comunique isso de forma escrita, deixe isso bem claro, expresso, para que não haja litígios, brigas futuras a respeito dessa questão. Mas quais os riscos e as precauções de fazer essa venda antes do inventário terminar? E a principal, que eu já te falo, é a questão da indefinição dos valores. Por quê? Porque até a efetiva, até terminar o inventário, nós não temos aqui a quantidade certa, o valor certo de quanto que vai ser que cada herdeiro vai receber. Por exemplo, se nós somos 5 herdeiros e são 3 imóveis, logo vai ser 1,5 mais ou menos para cada herdeiro. E isso em termos de valores é quanto? Aí você vai falar para mim, não, mas é só dividir, ver o patrimônio e divide e está tudo certo. Só que na verdade não, na verdade você tem que considerar também se tem dívidas, você tem que considerar que vai ter pagamento de impostos, tudo isso vai gerar. E como que vai pagar esse imposto? Vai vender algum bem? Desses 3 vai vender um deles para poder pagar? Tem conta no banco? Tem dinheiro no banco? Se tiver dinheiro no banco, a gente vai pegar aquilo lá para pagar? É o suficiente? Não é? Como que é essa questão? Então você está vendo que são pontos, são ramificações que vão puxando e que no final das contas pode ser que se a gente pegar só os 3 imóveis aqui sem fazer essas considerações, sem ver que tem imposto, sem ver que talvez tem que vender algum bem, pode ser que o comprador saia prejudicado ou também que o vendedor até não, que o vendedor vai receber a mais, mas há um risco aqui nessa questão. Então, para evitar litígios, tanto dos herdeiros quanto do próprio comprador ao vendedor, é necessário que tenha observar essas questões antes de poder fazer a venda. E a venda não é tão simples assim. Há uma determinação legal para ser feita, há precauções que devem ser tomadas antes de poder fazer essa venda. E ainda sobre o direito de preferência,
eu vou te falar a respeito de um caso aqui do nosso escritório. Certo dia, um herdeiro nos procurou para um inventário que já estava acontecendo já há muitos anos. E a hora que a gente entrou nesse processo, a gente olhou que havia um litígio ali dentro, que era justamente a respeito do direito de preferência dos herdeiros. Aí a gente olhou o juiz, sabe o que o juiz falou? O juiz, nesse processo de inventário, suspendeu um processo de inventário que já estava se arrastando há anos e falou para as partes o quê? Pode entrar com a outra ação judicial para vocês poderem discutir isso lá. Então os herdeiros teve que fazer o seguinte, entrar com outro processo, resolver lá e depois vir aqui no processo de inventário e aí sim, nesse processo de inventário, dar continuidade, informar o juiz o que aconteceu e dar continuidade. Em resumo, um processo de inventário que já estava há mais de 10 anos se arrastando na justiça, agora foi suspenso, ficou parado, porque vai ter uma outra ação judicial para definir a respeito do direito de preferência. E aí depois que terminar, não sei quando vai terminar, tomara que seja rápido, mas a gente sabe que infelizmente não é. Depois que terminar aquilo ali, volta nesse processo de inventário aqui para poder concluir ele. Quando que vai terminar isso? Eu não sei. E por que aconteceu isso nesse momento? Justamente porque não teve a comunicação dos demais herdeiros a respeito daquela venda. Já dizia Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. E nesse caso, foi efetivamente o que aconteceu. Não se comunicaram, não passaram as informações e o processo agora vai se arrastar por anos e anos na justiça. Poderia ter sido evitada essa questão com apenas a comunicação dos demais herdeiros. E, logicamente, tem que ser essa comunicação, ela tem que ser comprovada, né? Não pode ser uma comprovação apenas de palavras. Documentalmente, a gente tem que comprovar essa questão. Se tivesse feito isso, tudo teria sido resolvido da melhor forma. Infelizmente, não foi o que aconteceu nesse caso prático. Em resumo, é isso. Então, você consegue sim fazer essa venda. Você tem que observar que os herdeiros devem ser informados a respeito da sua vontade de vender. Observar também a questão dos valores, para que nem os herdeiros, nem o comprador, nem o vendedor seja prejudicado. E evita também, né, evitando assim, litígios futuros. Então, perfeitamente possível a venda. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe.